A paz do Senhor, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4, que diz assim, na minha versão diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. Meus amados, aqui na palavra do Senhor, em Efésios 6, no versículo 1, 2, 3 e 4, né, nessa carta de Efésios aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai vir ressaltando aquilo que o Senhor já nos ensina na palavra dele, né? Aí ele traz aqui o mandamento de Deuteronômio, né, que é um mandamento com promessa, que ressalta que quando os filhos obedecem e honram os seus pais, eles têm vida longa na terra e tudo corre bem para esses filhos. Mas o que seria exatamente esse honrar, né? Que fala aqui na palavra do Senhor, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos dá esse mandamento e essa ordem, né? Porque é uma ordem, não é somente uma sugestão. Honrar e obedecer pai e mãe é uma ordem diretamente dada pelo Senhor. Em Colossenses 3:20 vai dizer assim, que em tudo obedecer aos pais, pois isso é agradável diante do Senhor. O Senhor, ele se agrada quando os filhos, eles obedecem aos pais, né? Eles honram aos pais. Só que, meus amados, hoje em dia, existe muita confusão em respeito do que é honrar pai e mãe, né? Então, nós vamos entender aqui o que é esse honrar pai e mãe, que na palavra do Senhor nos manda, né? Que nos dá esse mandamento, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. E honrar pai e mãe, honrar, né, no caso, significa respeitar, valorizar, amar e admirar, né? Então, honrar, ele não tem nada a ver, né? É claro que o valorizar também se encaixa nisso, mas o honrar pai e mãe não tem nada a ver com o filho sustentar financeiramente o pai e a mãe, né? Fazer uma certa devolução financeira daquilo que os pais fizeram por ele na infância, né? Porque existem muitos pais que têm essa visão, né? De que honrar o pai e a mãe é o filho devolver para o pai e para a mãe tudo aquilo que o filho já gastou, tudo aquilo que os pais já gastaram com ele na infância para a criação do filho, né? Para colégio, material, enfim. Infelizmente tem muitos pais que têm esse pensamento, mas isso não é isso que significa, tá, meus amados? Honrar significa respeitar, valorizar, admirar e amar. Mas é claro que o filho e a filha que ama e que valoriza o pai e a mãe, né? E tem o costume de demonstrar isso por meio de presentes, né? Por meio de ajudas financeiras, ele vai fazer isso. Porém, honrar não significa exatamente isso, tá? E aqui honrar uma pessoa significa devolver a ela o que é seu por direito, pelo que ela é e pelo que ela faz. Mas em Romanos 13, 5, 7, vai dizer, né, para a gente, em Romanos 13, 5 e 7, no versículo 5 e 7, vai nos dizer para a gente devolver, dar àquele o que é do outro, né, ao tributo, ao imposto, ao que se deve imposto, dê imposto, e ao quem tem honra, dê honra, né? Então, honrar é isso, é a gente retribuir aquilo que a pessoa já tem e já é para nós, tá? E é um sentimento de dignidade, é tratar alguém com atenção, com confiança e se sentir agradecido por tudo aquilo que essa pessoa já fez, né? E o Senhor, ele deixa claro aqui na palavra dele, e o apóstolo Paulo vem ressaltando isso na carta de Efésios, na carta de Colossenses, né? Que quando os filhos, eles obedecem e eles respeitam os pais, o Senhor se agrada nisso. Por quê? Porque assim como está em Romanos 13, a partir do versículo 5, todas as autoridades que nós obedecemos aqui na terra foram instituídas pelo Senhor. Então a autoridade do pai e da mãe aqui na terra, digo para adolescentes, né, crianças que são menores de idade e que não têm vida e família própria,
tá? Porque a partir do momento que o adolescente se torna jovem, completa a maioridade, se torna um adulto e sai da casa dos pais para ir viver uma vida com a qual ele irá se sustentar, aí a figura muda completamente de figura, né? Mas é ressaltado aqui na palavra do Senhor que quando a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele obedece e respeita aos pais, né? Até porque os pais, eles são autoridade em cima das crianças. Os pais são autoridades acima dos pré-adolescentes, acima dos seus filhos adolescentes. Os pais possuem a autoridade sobre os seus filhos, tá? Os filhos querendo ou não. Os pais possuem autoridade, sabe? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, aqueles e até mesmo jovens adultos que já completaram a maioridade, mas que ainda moram com seus pais, tá, meus amadinhos? Fiquem sabendo que se você já completou a maioridade, já tem seus 20, seus 21 anos, seus 19 anos, mas mora com seu pai e sua mãe, fique você sabendo que seu pai e sua mãe mandam em você e eles são sim a autoridade da casa, tá? A gente gostando ou não, a gente querendo ou não, né? Porque a gente não gosta, o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, a criança não gosta de escutar aquela frase, né, que os pais falam. Aquela frase que os pais dizem, enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, sou eu quem mando. Pois é, meus amados, mas isso é verdade. Porque a autoridade, ela foi instituída por Deus, foi dada aos pais, para que os pais ordenassem, né, para que os pais tivessem ali a direção e o controle da vida dos filhos. Então, sim, você deve obediência e respeito e submissão, né? Submissão no sentido de obedecer aquilo que o seu pai e sua mãe te falar, obedecer aquilo, o horário que os seus pais estipularem, as regras que os seus pais estipularem, tá? Nós temos a obrigação de todo aquele que ainda mora com seus pais, né? Que é uma criança, que é um adolescente ou que é um jovem adulto, enquanto morar na casa dos pais, os pais, a mãe ou o pai, sim autoridade, tá, gente? Querendo ou não, a gente gostando ou não, mas o pai, ele é autoridade, a mãe, ela é autoridade, tá? E deve se tratar, como está escrito aqui na palavra do Senhor, é um mandamento, não é uma sugestão, tá? Não é uma opinião posta, não. Em Deuteronômio aqui, esse mandamento, ele se encontra, né? Honre teu pai e tua mãe para que tudo te irá bem na tua vida e que tenha vida longa sobre a terra. Então, você deve respeitar primeiramente, né? Nunca faltar com respeito sua mãe e seu pai. Nunca responder sua mãe e seu pai. Por quê? Porque obedecer e honrar o pai e a mãe agrada ao Senhor. Né? Em Colossenses 3:20 vai dizer: em tudo obedecei vossos pais. Por quê? Porque isso é agradável diante do Senhor. Quando o filho obedece o pai, ele está agradando ao Senhor. Quando uma filha obedece o pai ou a mãe, ela está agradando ao Senhor. Né? O Senhor, ele se agrada nisso, né? Porque assim como também está em Romanos 13, se nós não obedecermos às autoridades que foram estipuladas por Deus aqui na terra, nós não seremos capazes de obedecer ao Senhor, vamos estar nos opondo ao Senhor. Por quê? Porque foi Ele que instituiu a autoridade ao pai e à mãe para a criação dos filhos, né? E aqui no versículo 4 de Efésios 6 também vai dizer, em algumas versões diz: pais, não provocai a ira de vossos filhos, antes criai-vos segundo a instrução e o conselho ou caminhos do Senhor, né? Então os pais também precisam vigiar a respeito de acender a ira, né? Acender a ira da criança, acender a ira do adolescente, acender a ira do adolescente principalmente, que é a fase mais complicada na vida de uma criança ali que está se tornando um jovem. A adolescência é a fase mais complicada, mais estressante, né? Que a gente tem que ter mais paciência para lidar com o adolescente. E os pais precisam ter esse cuidado, essa vigilância de não acender a ira do adolescente, da criança, do jovem. Por quê? Porque acendendo a ira, como o adolescente, o jovem, o pré-adolescente e a criança já está numa fase difícil, já está numa fase complicada, ele vai se tornar respondão, né? A chance dele responder, dele ser mal criado, dele desobedecer é muito grande, né? Quando os pais acendem a ira dele. Então é por isso que aqui em Efésios 6, versículo 4, diz para os pais não acenderem a ira dos filhos, né? Mas criar esses filhos no caminho, nas instruções e no conselho do Senhor.
Ah, mas eu tento fazer isso minha vida toda, eu tento fazer isso há anos, meu filho tá desviado, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de orar, não quer saber de nada. Tudo bem, minha irmã e meu irmão, vai orar, entrega o seu filho nas mãos do Senhor, porque se ele não quer ir no amor, Deus traz na dor, tá? Mas também quando ele estiver passando por um processo ali de dor, para Deus trazer novamente para a presença do Senhor, não peça misericórdia, não interfira, senão você vai atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo, tá? E jovens que ainda moram com seus pais, mesmo completando a maioridade, né? Fiquem sabendo vocês que vocês, verdadeiramente, a gente não gosta de escutar essa frase, mas enquanto vocês estiverem morando debaixo do teto do pai de vocês, dos pais, eles é que mandam. Então, eles que estipulam os horários, as regras, o que pode, o que não pode ser feito. E nós temos, como filhos, nós temos a obrigação de obedecer, de respeitar e de valorizar os nossos pais, tá? Eu confesso, sendo bem sincera aqui, irmãos, eu confesso que durante a minha adolescência, no momento eu tenho 21 anos, não moro mais com meus pais, mas durante toda a minha adolescência, durante toda a minha adolescência e pré-adolescência, eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu confesso, não vou ser hipócrita de falar que eu fui uma filha calma, perfeita, mansa, obediente, né? Não, pelo contrário, eu era um caos, eu era um poço de rebeldia, eu não queria obedecer nem escutar pai e mãe, eu batia a boca com eles, eu discutia, né? E eu era realmente um caos, tá? E apanhar também não adiantava, tá? Porque minha mãe me batia sem fim, mas ainda assim não adiantava. Porque chega uma certa fase do adolescente, no começo até dói, mas chega uma certa fase, né, da rebeldia do adolescente, que quando a mãe ou o pai bate neles, eles começam a rir e achar engraçado, porque não tá mais doendo, né? Então, meus amados, eu confesso que realmente na minha adolescência eu dei muito trabalho para os meus pais, mas hoje que eu entendo que isso foi errado, eu não deveria ter feito isso, né? Hoje eu tento, na medida do possível, me reparar quanto a isso, né? E hoje eu entendo que os filhos têm a obrigação de obedecer aos pais, de respeitar os pais, de valorizar, até porque a gente não sabe, tá, meus amados? A gente não sabe até quando nossos pais vão estar aqui. Porque a vida do ser humano é um sopro. A vida do ser humano é um sopro. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente já não está mais. A gente pode dormir hoje e não acordar amanhã. Então, por isso que é importante a gente valorizar e obedecer aos nossos pais. E principalmente não ter nenhuma mágoa, nenhum remorso, nenhum conflito pendente para resolver com nossos pais. Por quê? Porque a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai levar nossos pais. A gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai chamar os nossos pais, que eles vão ir, né, vão partir dessa vida. A gente não sabe até quando eles vão estar aqui, tá? E como a gente não sabe quando, a gente não pode ter assuntos mal resolvidos, ficar brigado com os pais, tá? Porque eu já vi isso acontecer. O filho tá brigado com a mãe falecer sem se reconciliar com o filho. E até hoje o filho carrega a culpa de estar brigado com a mãe e a mãe ter falecido. Por quê? Porque ninguém sabe o dia nem a hora de ninguém. É Deus quem sabe quando vai chamar. É Deus quem sabe quando vai levar. Uma hora o pai e a mãe tá bem e outra hora Deus decide levar. Porque a vida é dele, o tempo é dele. É ele quem decide, é ele que escolhe como vai fazer. E nós não podemos estar brigados com os nossos pais. Nós não podemos estar com mágoa, nem com remorso, nem com ira, nem com raiva. Por quê? Porque, meu amado e minha amada, corre o risco de você estar com raiva da sua mãe e do seu pai e no outro dia, no dia seguinte, eles não acordarem mais, tá? Deus me livre e guarde por isso. Mas a vida, ela pertence ao Senhor. É Deus quem sabe quando vai chamar, por que vai chamar, quem vai chamar. E nós não podemos, né? É por isso que o Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de Mateus, que quando a gente brigar com um irmão nosso, com uma pessoa que a gente ama, se a gente brigou de dia, antes do anoitecer, a gente já tem que pedir perdão e se reconciliar. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e a hora e até quando aquela pessoa vai continuar em nossas vidas e continuar nessa terra. Então nós temos que nos reconciliar enquanto ainda é tempo. Meus amados, tem a oportunidade de se reconciliar, de perdoar pai e mãe? Perdoa, reconcilia. Por quê? Porque o peso da culpa de carregar, né, aquilo da mãe e do pai falecer e você, a mãe e o pai falecer e você brigado, com remorso, com raiva, nossa, essa culpa ela corrói,
E é muito difícil de tirar isso do coração, é muito difícil, tá, meus amados? Então, honrar sempre, tá? Crianças, adolescentes devem obediência aos pais, tá? Isso é obrigação, isso está na lei do Senhor, tá? Isso é um mandamento, honrar e obedecer aos pais. Como eu falei aqui, honrar não é encher o pai e a mãe de regalia. Honrar não é encher o pai e a mãe de ostentações. Honrar não é dar milhões e milhões e milhares de dinheiros para pai e para mãe. Honrar o pai e a mãe não é se invalidar para que eles, né? Tô falando aqui num caso em que já é maior de idade, que já é adulto, tá? Você sendo adulto, honrar seu pai e sua mãe não é você se invalidar, né? E deixar que prevaleça a vontade dos seus pais como um total, vendo que te faz mal, que faz mal ao seu psicológico, ao seu emocional, né? Não é isso. Honrar é você respeitar, valorizar, amar, né? Admirar sempre, se for possível, né? Quem tiver, é claro, quem tiver condições financeiras, de ajudar na medida do possível, de abençoar na medida do possível, que gosta, né, de abençoar seus pais, faça. Se o Senhor te deu condições financeiras para abençoar sua mãe, para abençoar seu pai, faça isso, tá? Para presentear, se você gosta de presentear, se você gosta de levar para passear, se você gosta de dar roupa para eles, de comprar roupa, faça aquilo que o Senhor te deu condições para fazer, porque isso também é valorizar. É claro que o filho que valoriza a mãe vai ajudar a mãe, né? A ajudar não só financeiramente, ajudar nos afazeres de casa, tá? Se você ama e valoriza a sua mãe, fique sabendo, meu querido, que não é porque você é um rapaz, não é porque você é um jovem, que você não tem que ajudar sua mãe a lavar a louça, que você não tem que ajudar sua mãe a botar uma roupa na máquina, que você não tem que ajudar sua mãe a ir lavar o quintal, tá? Não fique você achando que só porque você é um rapaz, né? Só porque você é um homem, um rapazinho ainda, tá? Porque pra atingir o nível de maturidade de homem leva alguns anos aí, tá? Então você ainda é um rapaz. Não pense que só porque você é um rapaz, você não pode ajudar sua mãe a fazer os afazeres de casa, tá? Porque você não só pode, como você deve. Isso é obrigação de todo filho. Obedecer e respeitar. Se sua mãe falou, você cala a boquinha e obedece. Se seu pai falou, você cala a boquinha e obedece. Tá? Valoriza, ama, respeita, nunca responda pai e mãe. Se seu pai e sua mãe mandar você chegar a tal horário, chegue. Se possível, até 5 minutos antes, tá? Por quê, meus amados? Porque quando a gente desobedece, quando a gente desrespeita, quando a gente envergonha os pais o pai e a mãe, o Senhor, ele se desagrada disso, tá? Vou trazer um exemplo bíblico aqui disso. É lá em Gênesis, capítulo 8 ou 9, se eu não me engano. Quando Cã, filho de Noé, ele se embriagou demais com vinho e acabou ficando nu na tenda dele, né? Isso foi um vexame, foi uma vergonha muito grande. E o filho de Noé, Cã, ao invés de cobrir o seu pai, né, ao invés de ajudar o pai, cobrir o pai e botar ele para descansar, não. Ele viu o pai, ele riu, zombou que o pai estava embriagado e nu, passando vergonha, e ele foi contar para os outros irmãos dele, né, fazendo chacota do pai. Ele envergonhou o pai dele, desrespeitou, porque isso foi uma falta de respeito com o pai dele. Cã, filho de Noé, fez isso. E o que Noé fez? Noé, ele lançou uma maldição sobre a vida do neto, do filho de Cã, Canaã, tá? Uma maldição geracional, de gerações e gerações, essa maldição. Então Noé, pai de Cã, amaldiçoou a vida do neto por causa do desrespeito que Cã, filho dele, fez. Então, meus amados, entenda uma coisa, você jovem, você adolescente, você pré-adolescente, você criança. Quando a gente desobedece pai e mãe, quando a gente falta com respeito papai e a mamãe, isso traz maldição para nossa vida, tá? Isso traz maldição e até maldição geracional, tá? Então você precisa obedecer e respeitar seu pai e sua mãe. Como eu falei aqui, eu fui, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu era um caos de rebeldia. Mas hoje, né? Hoje eu estou procurando me reparar, obedeço meu pai e minha mãe, trato eles com respeito, trato eles bem, né?
Se você tiver oportunidade, eu sei que tem filhos e tem filhas que não têm a chance, não têm a oportunidade de ficar perto do pai e da mãe. Mas se você tiver a oportunidade de ficar perto, de passar um tempo, de se comunicar, de ligar de vez em quando, meus amados, o maior conselho que eu dou para quem tem pai e mãe vivo ainda é aproveita o seu pai e sua mãe, não importa o que eles tenham feito no passado. Não importa qual trauma eles te geraram no passado. Aproveita sua mãe e seu pai agora. Não importa se eles te bateram, se eles te abandonaram, se eles te entregaram na mão de parentes para você cuidar. Eu também já passei maus bocados na minha infância. Mas isso não importa. Por quê? Porque respeitar e honrar pai e mãe é obrigação nossa, é mandamento do Senhor, tá? E em Provérbios 23, 24, vai dizer assim, ó, acerca de pai e mãe. Provérbios 23, 24, diz assim, ó. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Ou seja, meus amados, quando a gente obedece o pai e a mãe, quando a gente respeita eles e dá orgulho, em Provérbios 23, 24 diz que os nossos pais exultam de júbilo, de alegria. Eles ficam imensamente alegres, tá? Por mais que eles não demonstrem, tá? Porque tem muitos pais que tem um jeito mais frio mesmo, que tem um jeito duro, sabe? Um jeito rígido, que por fora eles vão falar assim, você não fez mais do que a sua obrigação, mas por dentro eles vão estar saltando de alegria, tá? Por você ter conseguido passar na faculdade, ou por você ter conseguido seu primeiro emprego, por você ter conquistado algo na sua vida, por você ter gerado orgulho, né? Ter feito algo que você fala assim, nossa, se eu fizer isso, meu pai e minha mãe vão se orgulhar de mim. Por mais que eles não demonstrem, né? Por dentro eles estão saltando de alegria, tá? Porque o que acontece? Tem muitos pais e muitas mães que não sabem demonstrar isso, né? Para os filhos, geralmente pais e mães mais velhos, tá? Com mais de 50 anos. 54, 56, 60 anos. Tem uma dificuldade de demonstrar isso com os filhos. Por quê? Porque eles foram criados numa geração onde tudo era extremamente rígido, onde tudo era frescura e onde tudo se resolvia na base da palmada, tá? Então era palmada, era vara de goiabeira, fio descascado, né? E enfim, outras coisas. Então eles não têm essa facilidade de demonstrar o quanto eles estão orgulhosos por você, o quanto eles te amam. Mas eles te amam e eles estão orgulhosos por você. Por quê? Em Provérbios 23, 24 vai dizer que quando a gente dá motivo para os nossos pais se orgulharem, eles pulam de alegria. Eles exultam de júbilo. E por mais que eles não demonstrem isso por fora, por dentro eles estão extremamente orgulhosos e alegres pela gente, tá? Então, meus amados, a gente tem que obedecer, a gente tem que respeitar, principalmente, tá? Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, se tem pai e mãe me assistindo agora. Meus amados, seu filho de 14 anos não manda na vida dele. Sua filha de 15 anos não manda na vida dela. O teu filho de 12 anos não manda, não escolhe o que ele quer fazer. Você é mãe, você é pai. Deus te deu autoridade sobre a vida dessa criança. Deus te deu autoridade sobre a vida desse pré-adolescente, desse adolescente. É você quem tem que deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que quem manda é você, que a casa é sua e que enquanto tiver regra e disciplina na casa, a criança e o adolescente vai ter que obedecer, tá? E se você é adolescente, é jovem e tá me escutando e fala, mas eu não quero obedecer, é um saco obedecer pai e mãe, eu quero viver minha vida, eu quero fazer o que eu quero. Então, meu amado, vai estudar, vai trabalhar, se você quer viver a vida que você quer. Se você quer fazer o que você quiser fazer, não quer pai e mãe te mandando, se você quer mandar na sua casa, no seu quarto e fazer o que você quiser, então vai estudar, vai trabalhar e vai morar na tua própria casa, porque como eu falei aqui, e como está escrito na palavra do Senhor, meu amado, enquanto você estiver morando debaixo do teto dos seus pais, é eles quem manda, tá? Não é você que manda. Não importa a idade que você tenha. Você pode ter 30 anos. Se você está morando debaixo da casa do seu pai ou da sua mãe, eles que mandam. Por quê? Porque Deus deu autoridade para os pais, para criar e ensinar os filhos, tá? Então, realmente, é aquela frase que a gente não gosta de ouvir, mas é verdade. A gente odeia ouvir na adolescência.
Ah, enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, sou eu quem mando e eu que dou a última palavra. É verdade, meus amados. Infelizmente, a gente odeia escutar isso, mas isso é verdade. O que seu pai e sua mãe falar, tá falado. Não adianta. É isso, você tem que obedecer e respeitar. Tá? Por quê? Porque obedecendo e respeitando, você está agradando ao Senhor. Agora, se você desobedecer, desrespeitar, mentir, pai e mãe, responder, meu amado, você está trazendo maldição sobre a sua vida. Você está trazendo maldição sobre a sua vida que pode durar gerações. Tá? E se você tem a oportunidade de cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, se você tem condições e oportunidade, tá? Nem que for um carinho, um abraço, uma atenção, visitar pelo menos uma vez por semana, tá? É o que eu sempre falo, meus amados. É o que eu sempre falo. Quando eu vejo, quando eu conheço pessoas que têm a oportunidade de ficar com o pai e com a mãe, que têm a oportunidade de visitar, que têm a oportunidade de falar, que tem o pai e a mãe vivo, gente, aproveitem de verdade. Meus amados, aproveitem, mas aproveitem mesmo. Porque a gente nunca sabe a hora que Deus vai levar nossos pais. A gente nunca sabe a hora que Deus decide. É quando Deus decide, e é isso, tá? Para pouquíssima gente, para pouquíssimas pessoas, Deus avisa antes, tá? Por quê? Porque a pessoa tem intimidade com Ele e Deus precisa preparar o emocional e o psicológico da pessoa para essa perda, porque senão a pessoa adoece emocionalmente. Mas para a maioria esmagadora, Deus não avisa nem o dia nem a hora que vai levar. Ele só leva. Então, se você tem pai, tem mãe vivo, tá? Aproveita, abraça, respeita, valoriza. Se você tiver condições de ajudar, se você tiver condições, se sua mãe é idosa, seu pai é um idoso, você tem condições de pegar eles para criar, de cuidar, de botar para morar pertinho de você. Não precisa ser na mesma casa que você, mas pode ser pertinho, sabe? Se você tem condições, meu amado, faça isso, tá? Agora, se você é um jovem ou adolescente e não tem condições, obedeça e respeita ao seu pai e sua mãe. Até você trabalhar, ter o seu dinheiro para ir morar na sua casa e se sustentar sozinho. Mas saiba de uma coisa também, tá? Que isso é uma coisa que ninguém me contou. Isso é uma coisa que ninguém me contou. Quando você sai da casa do seu pai e da sua mãe, quando você vai morar sozinho, quando você atinge a sua maioridade e vai morar sozinho, tá? É você por você e Deus por você, tá? Não conte com ninguém pra absolutamente nada. Não fique você achando que seu pai e sua mãe vai sair correndo de casa pra te socorrer, vai chegar lá todo dia com uma comidinha fresquinha feita pra você, vai ir na sua casa lavar suas roupinhas, né? Vai arrumar sua cama todo dia. Não se engane não, tá, meu querido? E quando você estiver doente, é você por você, tá? Isso é algo que eu não sabia, que eu queria que alguém tivesse me avisado. Mas quando você completa a sua maioridade, sai da casa do seu pai e da sua mãe, aí é você por você. Você corre atrás para se alimentar, você corre atrás para pagar as contas da sua casa, você corre atrás para se vestir. Por quê? Até quando você morava na casa dos seus pais, eles ofereciam aquilo que você necessitava, né? Seja casa, alimento, né? Aquilo na medida do possível que eles podiam te oferecer. Agora, quando você sai, meu amado, minha amada, é você por você, tá? Seu pai e sua mãe não vão... É muito difícil, mas é muito difícil ver pai e mãe que dá alguma coisa pro filho depois que ele sai de casa, tá? Na maioria esmagadora das vezes, o pai e a mãe não vai sair correndo de casa pra te socorrer, não. Nem vai te dar nada. Então, fique você sabendo que é dureza, tá? É dureza. Não é facinho, não é vida mole, tá? Não são mil flores quando você ficar doente. Vai ficar você e Deus doente. Vai ter que ir pro hospital sozinho. Vai ter que tomar remédio sozinho, tá? Vai ter que arrumar a casa mesmo doente, tá? Então, é você por você. Se você não lavar, não tem roupa limpa. Se você não fizer comida, não tem como comer. Se você não pagar a conta de luz, não tem energia. Se você não pagar a conta de água, não tem água, tá? Então, se você é jovem, adolescente, criança, está com a sua mamãe e com seu papai, obedeça, respeite, não responda, não vá contra aquilo que seu pai e sua mãe te manda fazer, tá? Agora, se você não tem pai nem mãe mais, né, vivos aqui nessa terra, obedeça ao Senhor, porque o Senhor, Ele é nosso Pai, tá? E está escrito em toda a palavra do Senhor que o Senhor Deus, Ele é nosso Pai e Ele não rejeita órfãos. Não importa a idade que você tenha, 60, 80, 70, 49, 60, 57, não importa se você não tem mais pai e mãe vivos aqui na terra, tá?
o Senhor Deus, Ele é Pai também, tá? Ele é Pai. E como Ele é nosso Pai, nós também devemos obedecer a Ele. Primeiramente, meus amados, obedecer ao Senhor, porque Ele é nosso Pai. E quando a gente obedece Ele, a gente agrada a Ele. Agora, quando a gente desobedece Ele, a gente não só desagrada, mas a gente traz maldição. Por quê? Deus não aceita filho rebelde, tá? Lá em Ezequiel 2:3, tá? Ezequiel 2:3. Deus não aceita filho rebelde, tá? Filho rebelde, em Ezequiel 2:3 vai dizer que todo aquele que desobedece ao Senhor é rebelde. Então, se você desobedece o Senhor ou desobedece os seus pais, você é rebelde. E Deus não aceita filho rebelde, tá? Deus não aceita filho rebelde, tá? Deus não se agrada, Deus não fica feliz com filho rebelde. Deus não acha bonito, não acha legal, tá? E para de ir nessa de ideia de coleguinha, de conselho de coleguinha, de ir atrás de coleguinha querer fazer o que coleguinha faz, falar o que coleguinha fala, assistir o que coleguinha assiste, tá? Porque Deus deu autoridade para sua mãe e para o seu pai te ensinar, e não para seu coleguinha e sua coleguinha te ensinar, tá, meus amados? Então, em detalhe aos pais também, que aqui em Efésios 6:4, vai dizer, né? Não acendam a ira de seus filhos. Pais, mães, eu sei o quanto é difícil, o quanto é estressante lidar com um adolescente. É muito estressante, exige muita paciência, é muito cansativo você ficar 10 horas do seu dia na rua, 8 horas trabalhando, 1 hora para chegar no seu trabalho, mais 1 hora para vir para casa com o ônibus lotado, num calor insuportável. Você chegar na sua casa exausto, e seu filho não ter lavado nem a louça do almoço, seu filho não ter tirado nem o frango do congelador, seu filho não ter arrumado nem a cama dele, seu filho ter sujado o banheiro absolutamente todo, seu filho ter ficado jogando bola, mexendo no celular o dia todo e não fez aquilo que você mandou ele fazer. Eu sei, meus amados, o quão estressante isso é, o quão desgastante e o quanto exaustivo isso é, porque eu tive que lidar com adolescente, tá? Eu tive que criar uma criança que se tornou um pré-adolescente, que se tornou um adolescente, que agora é um jovem que está transicionando da fase jovem para a fase adulta. E eu sei o quão estressante e desgastante isso é, tá? Mas, meus amados pais e mães, meus amados papais e mamães, orem, peçam ao Senhor sabedoria, entendimento, mansidão, tá? Porque entendam uma coisa, quanto mais a gente grita e briga com o adolescente, pior ele fica, tá? Quanto mais a gente grita, quanto mais a gente se esguela pro adolescente, pro jovem, pra criança, pior fica. Porque criança e adolescente não aprende nada na base do grito não, tá? Tem que ter muita paciência, tem que ter mansidão, tá? E se for necessário, disciplina, tá? Para de ser mãe e pai banana, pelo amor de Deus. Não seja pai e mãe banana que deixa o filho fazer tudo que eles querem fazer, que dá tudo que o filho quer, tá? Teu filho te pede um negócio hoje, amanhã tu já tá correndo atrás. Não seja pai e mãe banana, pelo amor de Deus, senão você vai destruir o futuro do seu filho. Em Efésios 6:4 está escrito: para você criar o seu filho na instrução e no conselho do Senhor. Então vai perguntar para o Senhor como Ele quer que você crie seu filho. Vai perguntar para o Senhor, tá? Pelo amor de Deus. Não seja pai e mãe banana, porque você vai acabar com teu filho. Isso é muito ruim, tá? Ter pai e mãe banana, que deixa o filho fazer tudo o que quer, que não manda no filho, que tem medo, fica preocupado do filho ficar com raiva, aborrecido com ele. Meu amado, você, pelo amor de Deus, vai orar. Pede para o Senhor. Pede para Deus te mostrar qual é o conselho do Senhor para você. Qual é a forma que Deus quer que você crie seu filho. Mas não seja pai e mãe banana, seja pulso firme. Seu filho, sua filha tem que entender que quem manda é você. E que quando você fala, tem que te obedecer e te respeitar sim, tá? Mas não seja pai e mãe banana. Porque de tanto você falar assim, ai mãe, me dá isso, sim. Ai pai, me dá isso, sim, dou. Ai mãe, isso, sim. De tanto você falar sim, no dia que você fala não, seja lá por qual for o motivo, tá? Aí teu filho fala, ai mãe, me dá um computador, sim. Ai mãe, me dá um iPhone que saiu, sim. Ai mãe, me dá uma motinha que saiu que o meu amiguinho tem, eu quero também, sim. No dia que você fala não, você vai ver esse adolescente se revoltando e querendo quebrar a casa porque você não deu aquilo que ele quis. Por quê? Porque você acostumou no sim, tá?
Você acostumou tanto no sim, que no dia que você falar não, vai virar um caos dentro da sua casa. Porque esse adolescente, esse jovem vai querer quebrar tudo, vai querer gritar, vai querer fazer birra, um rapazão enorme, uma moçona enorme fazendo birra, porque o pai e a mãe não quis dar aquilo que queria, tá? Mas isso é culpa do filho? Não é não, tá, meus amados? Isso não é culpa do filho. Tá? Isso é culpa, é responsabilidade dos pais. Por quê? O pai quis criar passando a mãozinha na cabeça. A mãe quis criar passando a mãozinha na cabeça, né? Paparicando, ai meu filhinho lindo, oh meu Deus do céu, oh, não erra não. Ai meu lindo, mamãe tá aqui. Meus amados, isso você faz com criança quando é pequena. Agora, quando é adolescente, quando é jovem, acabou esse tipo de tratamento, tá? Como está escrito aqui na palavra do Senhor em Provérbios, ensina a criança no caminho em que se deve andar, para que quando cresça não se desvie dele, tá? Então, se seu adolescente, se seu pré-adolescente, se seu filho jovem está te dando trabalho, muito provavelmente é porque quando ele era criança, você não ensinou o caminho que devia andar, tá? Ou você não criou com pulso firme, ou você passou muito a mão na cabeça, ou você foi liberal demais, de deixar fazer o que quiser, na hora que quiser, viver do jeito que quiser. Filho precisa ter regra, tá? Filho, filha, filhos em geral precisam ter regra, senão eles acham que tudo é bagunça e que eles podem fazer tudo da maneira que eles quiserem fazer, mas não é assim que funciona, tá, paz? Então ore ao Senhor, peça mansidão, sabedoria, paciência, porque infelizmente, meus amados, para lidar com adolescente, lidar com jovem é só com muita paciência, muita graça, tá? Pulso firme, não deixe o adolescente achar que ele manda no próprio nariz, pelo amor de Deus, senão quando se tornar um adulto, vai se tornar um adulto incapaz, que não consegue se sustentar sozinho. Aí o que acontece? Não consegue se sustentar sozinho, aí volta, adulto, volta para casa da mãe, com a esposa dele e com o filho ainda, para você sustentar. O teu filho é um grandão, a esposa dele é adulta e o filhinho pequenininho. Por quê? Porque você não teve pulso firme na hora de criar quando era uma criança. Porque você deixou o adolescente achar, né, que ele se mandava, né, não botou regra, sabe? E se você não bota regra no adolescente, ele se torna um adulto incapaz. Não sabe se virar sozinho, não sabe correr atrás de trabalho. Quando acha um trabalho, fica menos de um mês, sabe? Porque é fresco, enjoada é fresca, sabe? Então, meus amados, pais e mães, repensem e examinem a forma que vocês estão criando e tratando seus filhos, tá? Porque a forma que você cria a criança quando ela é pequena vai resumir, vai impactar diretamente no caráter dela quando ela se tornar um adulto. E aí, você quer um adulto dependente de você pra tudo? Você quer, pai e mãe, estar uma senhora, um senhor de idade, aposentado, querendo descansar, querendo sossego, e sua filha e o seu filho te ligando o tempo todo porque não sabe porque não sabe lavar roupa, porque não consegue um trabalho, né? Porque não sabe trabalhar, né? Porque não sabe lidar com outros seres humanos, porque é fresco, não gosta de ficar em trabalho que exija muito esforço, que não gosta, né, de obedecer os chefes, os líderes no trabalho. E aí, pai e mãe? Vocês querem filhos que precisam de vocês a vida toda? Para fazer o do pai e da mãe muleta, sabe? Filho grande, adulto que não sabe se virar sozinho, não sabe viver, não sabe se manter, se sustentar sozinho. Então, ensina ao seu filho enquanto ele ainda é pequeno, para que quando ele cresça, seja um adulto, um jovem adulto, ele saiba se virar sozinho, ele saiba se cuidar sozinho, tá? E ele seja uma pessoa de caráter, não seja respondona, nem briguenta, tá? Para que quando ele não cresça, porque tem muitas pessoas que são assim, tá, meus amados? Eu já conheci adultos que são assim, de mais de 40 anos de idade, que não podem escutar um não. Que se você falar não, parece uma criança de 7 anos, tá? Aí briga, acha ruim, fica com raiva, faz birra, mais de 40 anos na cara e parece uma criança de 7. Por quê? Porque o pai e a mãe, quando era criancinha, quando era pequenininho, ensinou tudo na base do sim. Ah, mamãe, quero isso, quero aquilo, sim. Não sabia falar um não pra criança, aí se tornou um adulto insuportável,
que acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer, o que ela quer, que acha que todo mundo tem que dar aquilo que quer, do jeito que quer, na hora que quer, que ela que manda, ninguém pode contrariar, ninguém pode dizer não. Senão vira uma criança de 7 anos, quer fazer birra, quer gritar, quer chorar, quer espernear, né? Quer tratar todo mundo mal. Então, papai e mamãe, vamos criar o Senhor, ou criar os filhos na instrução do Senhor. Efésios 6:4 ensina na instrução e do conselho do Senhor. Pede para Deus, pergunta para Deus: Senhor, eu estou criando meu filho da maneira correta? Tá? Eu estou criando meu filho de maneira que vai impactar negativamente no futuro dele? Porque às vezes você está criando seu filho se esforçando, dando o seu máximo, claro, dando o seu máximo para criar o seu filho de uma maneira, mas que futuramente, quando ele se tornar um adulto, vai ser prejudicial para ele. Por quê? Ele não vai saber dar conta de nada sozinho. Ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Ele não vai conseguir se relacionar com outras pessoas, tá? Ele vai ter medo de absolutamente tudo. Vai ter medo de ir na rua sozinho. Vai ter medo de sair de noite, sabe? Vai ter medo de esperar na fila sozinho. Por quê? Porque talvez a forma com que você tenha criado seu filho gerou danos prejudiciais na forma com que ele fosse comportar como um adulto, tá? Então, meus amados, é isso. Filhos, obedeçam seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Respeitem os seus pais. Filhos, se vocês tiverem oportunidade de cuidar, de abraçar, dizer que ama, brigou com seus pais, primeiramente, busque não brigar nunca jamais, tá? Não importa o que seus pais falarem, sim, a gente tem que abaixar a cabeça e escutar calado, tá? Por quê? Porque nós somos filhos e a autoridade que Deus deu está sobre os nossos pais. Então, tá chateado, brigou, desagradou seu pai e sua mãe, vai, pede perdão, se reconcilia, respeita, valoriza, ama. Se puder cuidar, cuida, tá? Se tiver condições, se tiver como cuidar do seu pai e da sua mãe, cuida, tá? Porque é muito ruim a gente querer cuidar do nosso pai e da nossa mãe, tá? E até mesmo se relacionar, falar e não ter como, tá? Se relacionar não tem como, ver e não tem como. Imagine, meus amados, você querer ver sua mãe, né, morrendo de saudade dela e não poder mais. Imagine você querer conversar com a sua mãe, com o seu pai, morrendo de saudade deles e não poder mais. Então, se vocês podem, se vocês têm oportunidade, né, se vocês têm pais vivos, tá? Aproveitem, valorizem, amem seus pais. Se você tiver condições financeiras e gostar, né? Eu, por exemplo, eu amo dar presente para minha mãe, mas infelizmente existe uma situação, que eu não vou entrar em detalhes, que me impede completamente de até chegar perto da minha mãe, tá? Então, eu amo dar presente para minha mãe, eu amo paparicar ela. O meu sonho eu creio que Deus um dia vai permitir, se Jesus não tiver voltado ainda, é claro, né? Se Jesus não tiver voltado ainda, o meu sonho é pegar minha mãe para cuidar dela, mas, como eu falei, existe uma situação extremamente complicada, muitíssimo complicada, né? Que se for parar para resolver, vai dar até situação de tribunal, de júri, enfim, de justiça, que eu não posso falar com ela, nem ver ela, nem conversar com ela. Enfim, de anos em anos, muitos anos, quando Deus cria uma oportunidade, é que eu posso ver e conversar com a minha mãe. E às vezes demora 5, 4, 6 anos sem ver a minha mãe, sem saber como ela está, né? Mas sempre orando para que Deus venha fazer a vontade dele, né? Sempre orando por ela, porque ela é minha mãe, eu amo ela, independente de qualquer coisa, independente do que aconteceu no passado. Mas, meus amados, é isso que eu falo. Se vocês têm oportunidade, eu sempre falo isso para todo mundo que eu conheço. Você tem a sua mãe do seu lado. Se você tem a sua mãe e o seu pai do seu lado, aproveita ao máximo. Ama, abraça, cuida, sabe? Eu não tenho condições financeiras, tudo bem, abraça, faz um bolinho com café para vocês, penteia o cabelo da sua mãe, vai jogar bola com seu pai, conversa, sabe? Vai fazer alguma coisa com os seus pais, aproveitem, porque vocês nunca sabem até quando os seus pais vão estar aqui, sabe? Então, meus amados, obedeçam, porque isso agrada ao Senhor. Obedeça seu pai e sua mãe. Criança não se manda sozinha, tá? Não é não. Se seu pai falou não, é não. Se sua mãe falou não, é não. Criança não se manda sozinha, você não se manda sozinho. Até você
completar a maioridade e sair da casa dos seus pais e se sustentar sozinho. Quando você completar a maioridade e se sustentar sozinho ou sozinha, aí você se manda, tá? Mas enquanto você estiver morando na casa dos seus pais, infelizmente você não se manda, tá? Se não quiser concordar com isso, vai estudar, vai trabalhar para melhorar a sua condição de vida e conseguir se sustentar sozinho. Mas se você tem seu pai e sua mãe do seu lado, aproveitem, meus amados, aproveitem. Porque é horrível você querer, né, seu pai ou sua mãe perto de você e eles estarem a milhas de distância, ou você não puder falar, nem ver, nem conversar, né, por motivos maiores, tá? E abrindo um parênteses aqui, para filhos que chegaram numa situação extrema, tá? Por exemplo, filhos que amam ou que sofreram alguma coisa que os seus pais fizeram contra eles, que levou a medida protetiva, levou a caso de justiça, caso de polícia. Se vocês não puderem se aproximar mais do pai de vocês, nem da mãe, continue amando, tá? Mas pelo menos, se puder, tenta falar, saber como está, sabe? Orar por ele sempre, pedir para Deus arrumar uma oportunidade quando for da vontade dele, para que vocês se vejam, tá? Mas perdoem, gente, só perdoa. Não importa, é difícil, sim, mas perdoa. Peça para o Senhor Jesus te ajudar a perdoar aquilo que seu pai e sua mãe fez, que levou a esse caso extremo de medida protetiva, de não poder se aproximar, né, de caso de júri ou polícia, ou se eles te causaram um dano muito grande, né, uma coisa que acabou com o seu psicológico, com a sua saúde. Porque infelizmente, meus irmãos, né, infelizmente, a gente sabe e a gente vê por aí muitas notícias que existem pais e mães que cometem atrocidades contra a vida dos filhos, tá? Que cometem atrocidades, crimes terríveis contra a vida dos filhos. Nesse caso, o filho não é obrigado a viver com a mãe nem com o pai, não, tá? Nesse caso, o filho não tem obrigação nenhuma. Pelo contrário, pela saúde e pela segurança do adolescente, da criança, é melhor até viver longe. Mas perdoa e continua amando. Ama a distância mesmo, tá? Ora, pede para o Senhor fazer a vontade dele, agir, trabalhar, abençoar, mas perdoa, porque isso é sobre você e não sobre aquilo que os seus pais fizeram contra você, tá? Mas é isso, tá, meus amados? Vocês que podem e têm pais e mães vivos, obedeçam, respeitem sempre, tá? Busquem dar atenção, dar carinho, valorizar, tá bom? Ser grato, sabe? Por aquilo que os seus pais fizeram por vocês, tá? E quem não pode, ore, perdoe e ame os seus pais mesmo à distância, tá? Eu oro, amo e perdoo a minha mãe mesmo à distância, tá? E oro e tenho a esperança de que um dia, só Deus sabe quando, mas eu creio e tenho a esperança de que um dia eu vou poder cuidar da minha mãe sem empecilhos, sem impedimentos, tá? Mas está nas mãos do Senhor, tá, meus amados? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa ficar em seus corações e a paz do Senhor a todos, tá?